Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Carla Vidal, professora de língua portuguesa. Eu sou uma mulher negra. Hoje estou usando uma blusa preta, brincos e colares em madeira. Estou usando também um turbante com uma amarração lateral no formato de flor. Na aula de hoje, veremos implícitos nos textos literários. Vem comigo! Leremos um conto africano e, a partir dessa leitura, vamos descobrir os implícitos que estão no texto, ou seja, aquelas informações que nós precisamos, como eu posso dizer, nós precisamos interpretar, precisamos ter atenção aos elementos para conseguir perceber. Vamos lá? O velho que assustava o medo. O menino se aproximou, curioso, do ancião. Tinham dito ao garoto que era o velho mais sábio do continente africano. Passava os dias sentado embaixo do grande baobá que dava sombra à savana. A árvore era seu trono e ele, o rei das terras quentes e secas. O menino tinha os olhos grandes e brilhantes, como uma bola de cristal preto, o cabelo cacheado e a pele escura como uma linda noite. Em seu olhar sempre transparecia uma pergunta. Queria conhecer o mundo, queria saber como era a África. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas. Suas mãos tinham se acostumado a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrerem entre as sombras como peixes coloridos. Contou ao garoto que queria saber tudo, que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos e todas as lendas. As palavras que viajam desde os tempos remotos dizem mais do que significam. Elas estão escritas como os fios da noite. E como vou descobrir os contos? Quem vai me contar as lendas? Apressou-se a dizer o garoto de olhar ansioso. O velho sorriu. Naquele sorriso havia mistérios, sabedoria que vinha do passado, magia de outros mundos. Encheu a vasilha de barro negrusco, que sempre o acompanhava com um punhado de terra e pedrinhas. Depois, levantou o recipiente por cima da cabeça e derramou a terra. Misturou-se no ar e caiu entre a grama e as folhas secas. O menino o escutava em silêncio, estudava todos os movimentos de ações do velho. Estava muito sério. Sabia que seu gesto, suas ações e suas palavras tinham significado mágico. Mais tarde, encheu uma vasilha de água e pediu ao garoto que o acompanhasse até o rio. Derramou o líquido sobre o torvelino de águas correntes. Escute como a terra se mistura com o vento. Escute as palavras que as águas dizem quando arrastam outras águas. Estava muito sério. Sabia que tinha que fazer o garoto compreender a importância de aprender o que a terra quer nos contar. Todo mundo na África sabe que só precisamos escutar a terra. Os contos estão nela. As palavras do velho pareciam ficar presas nos galhos do baobá. Nos contos se escondem segredos. Cada palavra serve para algo além de dizê-la e deixá-la voar ao vento. As palavras podem matar pessoas ou podem acariciar os ouvidos nas noites frias. Se maltratarmos a natureza, os relatos se perderão. É a terra que conta, pois as histórias nasceram nela. Por isso dizemos que na África se contam contos para o medo dormir. Antes de identificar as informações implícitas, vamos recapitular os elementos do conto. Elementos da narrativa. Preste atenção porque eles são significativos para o entendimento dos implícitos. Personagem. Ser ou seres que compõem a narrativa. Tempo. Período,
períodos em que os eventos acontecem. Espaço, locais onde a narrativa se desenvolve. Enredo, tudo aquilo que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista. Narrador, é a voz que conta a história. Agora, vamos identificar. O velho que assustava o vento. Narrador. Narrador onisciente, conhece os pensamentos, sentimentos e ações dos personagens. Personagens. Um menino curioso, de olhos grandes e brilhantes, o cabelo cacheado e a pele escura como uma linda noite. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas, mãos acostumadas a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrerem entre as sombras como peixes coloridos. Enredo. Um menino curioso que queria conhecer o mundo, saber como era a África, se aproxima do ancião mais sábio do continente africano. O velho homem diz que a única forma de conhecer o mundo e a África é ouvindo as histórias. O menino passa a acompanhar em silêncio as ações e as palavras do ancião, porque tudo tem um significado mágico. Você conseguiu identificar o espaço e o tempo? Não? Vamos conferir. Espaço, embaixo do baobá. Tempo, não há uma marcação precisa de tempo. O narrador não se atém ao espaço e ao tempo nessa narrativa, porque o seu objetivo é transmitir de que maneira as gerações têm acesso aos conhecimentos dos mais velhos. É a transmissão de conhecimentos que tem maior valor nessa narrativa. Vamos conferir e identificar elementos implícitos. Comunhão do homem com a natureza. Passava os dias sentado embaixo do grande baobá, que dava sombra à savana. A árvore era seu trono, e ele o rei das terras quentes e secas. O ancião tinha palavras incrustadas em suas rugas. Suas mãos tinham se acostumado a tecer histórias. Sua voz sabia voar como os pássaros, brilhar como as estrelas, escorrerem entre as sombras como os peixes coloridos. Na comunhão com a natureza, o narrador faz uma referência ao baobá, que é uma árvore milenar, muito importante na cultura africana. É um símbolo de identidade. Podemos pensar, por exemplo, no baobá como a nossa vida. A base são os ancestrais, os galhos, os troncos e as folhagens são os descendentes. Vamos ver mais alguns conteúdos implícitos. Ele fala também da tradição oral. Vamos verificar? Tradição oral. Contou ao garoto que queria saber tudo, que a única forma de conhecer a África e o mundo era ouvir todos os contos e todas as lendas. As palavras que viajam desde os tempos remotos dizem mais do que significam. Nesse trecho, temos a valorização da tradição oral. Ela precisa ser reconhecida e valorizada, porque muito antes de existir a escrita, essa era a forma principal de transmissão do conhecimento. A tradição oral pode ser vista como uma cacimba de ensinamentos, saberes que veiculam e auxiliam homens e mulheres, crianças, adultos, adultas, velhos, velhas, a se integrarem no tempo e no espaço e nas tradições, sem poder ser esquecida ou desconsiderada. A oralidade é uma forma encarnada de registro, tão complexa quanto a escrita, que se utiliza de gestos, da retórica, de improvisações, de canções épicas e líricas e de danças como modos de expressão. Então, até aqui tudo bem? Vamos continuar com mais conteúdos implícitos. Valorização da escuta, da experiência de vida e da relação do homem com a natureza. Escute
como a terra se mistura com o vento. Escute as palavras que as águas dizem quando arrastam outras águas. Estava muito sério. Sabia que tinha que fazer o garoto compreender a importância de aprender o que a terra quer nos contar. Esse fragmento valoriza bastante a transmissão de conhecimentos entre as gerações. É muito importante que a gente saiba escutar aquilo que os mais velhos têm a dizer, porque eles têm uma perspectiva muito diferente da nossa. É importante compreender o processo, escutar a natureza, escutar o tempo de uma forma geral. Vamos continuar? A relação com a terra. Se maltratarmos a natureza, os relatos se perderão. É a terra que conta, pois as histórias nasceram nela. Por isso dizemos que na África se contam contos para o medo dormir. Todos nós estamos integrados. O planeta, os animais, os seres humanos. É importante ter respeito a todas essas relações. É a partir desse conhecimento, é a partir da escuta, da preservação e de todos os conteúdos que vimos hoje que poderemos evoluir numa relação harmoniosa com o nosso planeta e com os seres viventes aqui. É hora de revisar o conteúdo da aula de hoje. Lemos o conto africano O Velho que Assustava o Medo e identificamos os elementos da narrativa. Inferimos, deduzimos a presença das temáticas, a comunhão entre o homem e a natureza, a importância da tradição oral para as culturas africanas, a valorização da escuta e da experiência de vida, a relação com a terra. Estamos chegando ao final de mais uma aula. É hora do desafio. Procure na sala de leitura da sua escola livros que contenham narrativas africanas. Selecione um texto narrativo de sua preferência. Identifique os elementos da narrativa: personagens, tempo, espaço, enredo, a mensagem que transmite, as mensagens que transmitem. Chegamos ao final de mais uma aula e eu espero que você tenha aproveitado e compreendido as informações implícitas nos textos literários. Até a próxima aula. Tchau, tchau!